eu sou o Felipe Gonçalves Ribeiro, estou representando o IFE, que é o Instituto Federal Fluminense, sou mestrando em Engenharia Ambiental. O meu trabalho está intitulado como Indicadores Bibliométricos dos Artigos sobre Resíduos da Indústria de Papel na base Scopus, e o meu trabalho vai ser apresentado no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. As indústrias de papel e celulose são grandes geradores de resíduos. Por esse motivo, é importante a participação do conhecimento científico no setor. A análise bibliométrica ela atua como uma formação de instrumentos que vão indicar como que está evoluindo, né, esse tema, esse setor dentro do país e no mundo. Então, o trabalho tem como objetivo apresentar os indicadores bibliométricos a respeito do tema resíduos da indústria de papel no Brasil e no mundo, né, utilizando como base de pesquisa a base Scopus. A metodologia utilizada foi limitar a pesquisa a artigos publicados em periódicos, buscando o termo, né, como Paper Mill Waste, no período de 2000 a 2019, na base Scopus, onde foi obtida a quantidade de publicações por ano, país, autor, periódico e instituição. Como resultado da pesquisa, obtivemos que os países Índia, Estados Unidos e China são os que mais produzem sobre o tema, né, em pesquisa. Também obtivemos que o Brasil é o quarto maior produtor de papel e celulose no mundo e o primeiro em exportação de papel e celulose e insumos, né? Esses dados são de 2015. Já sobre as instituições, né, que mais publicam sobre o assunto, destacamos as três principais, que são a Visvesvaraya National Institute of Technology, Thapar Institute of Engineering and Technology e a Universidade de Oslo. No Brasil, os estados que mais se destacam na pesquisa entre 2011 e 2016 são São Paulo, com 111 mil publicações, Rio de Janeiro, com aproximadamente 40 mil publicações, e Minas Gerais, com 36 mil publicações. Sobre a questão da evolução temporal em relação às publicações no mundo e no Brasil, de 2000 a 2004, houve meio que uma estagnação em relação às publicações, né? As publicações elas não ultrapassavam um determinado range em relação à quantidade. No mundo e no Brasil, esses valores quase que dobraram, mais que dobraram de 2006 a 2016. Foi quando teve um boom na produção científica, né? Em relação ao mundo, saiu de 800 mil para 1 milhão e 800, né, mil publicações, e no Brasil saiu de 20 mil para mais de 50 mil publicações dentro desse período. A nível mundial, o tema resíduos de papel teve seu pior período em 2005, onde foi publicado apenas um artigo, né, e o seu melhor ano, seu melhor período foi de 2010 a 2018, com 9 publicações. No Brasil, as produções sobre resíduos de papel nunca ultrapassou um documento por ano, onde em 2016 e 2017 não foram publicados nenhum artigo sobre o tema específico. O autor que mais produz artigos sobre o tema de resíduos da indústria de papel é o indiano Ramchandra, né, comprovando aí a supremacia indiana em relação ao assunto no mundo. No Brasil, nós temos o autor Lisandro Simão, da Universidade Federal de Santa Catarina, que possui 2 publicações sobre o tema resíduos da indústria de papel e também comprova uma considerável dominância, né, da região sul do país em relação ao tema da pesquisa. Na figura 8, pode-se observar os 10 principais periódicos em relação à publicação sobre o tema resíduos da indústria de papel e a quantidade que cada um deles tem publicado sobre o tema, né?
Na figura 9, pode-se observar as áreas que tem como objeto central de pesquisa o papel, né? Na letra A está demonstrado em relação ao mundo e na letra B em relação ao Brasil. Em relação ao mundo, a área que possui maior relação com o papel é a de engenharia química, apresentando 12,4%, a área de engenharia geral apresentando 12%, e a área de agricultura e ciências biológicas apresentando 10,7%. No Brasil, né, as três principais áreas possuem a mesma proporção, sendo agricultura e ciências biológicas com 33,3%, ciências materiais com 33,3% e ciências ambientais com 33,3%. Como considerações finais, nós concluímos que o Brasil ocupa a 17ª posição em publicações sobre o tema resíduos da indústria de papel. Concluímos também que o Brasil possui maior taxa de crescimento em publicações. Outra conclusão foi que os grandes centros se destacam, né, e possuem a maior parte das publicações. E, por último, a importância da área de ciências ambientais, que possui grande relevância nas pesquisas sobre o tema resíduos da indústria de papel, tanto no mundo como no Brasil. E, por fim, gostaria de agradecer aqui a organização do evento, né? Gostaria de agradecer a todos os meus professores do mestrado. Gostaria de agradecer ao meu orientador, Romeu Silva Neto, e gostaria de agradecer a minha esposa. Obrigado. Olá, eu estou participando do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Meu nome é Igor Duarte, tenho 22 anos e sou aluno de 10º período de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro Universitário Tiradentes, localizado aqui em Maceió. O professor que foi orientador desse trabalho foi o Márcio Almena e eu vou apresentar para vocês um estudo de caso que é a aplicação de nanotecnologia em uma estação de tratamento de efluentes domésticos localizada em uma cidade aqui do nosso estado, São Miguel dos Milagres. Então, nossa introdução, primeiramente devemos saber o que é esgoto sanitário. Então, o uso da água no nosso dia a dia, ele gera um efluente com diferentes características e diferentes volumes. Então, seja o esgoto sanitário ou industrial, ele vai gerar esses contaminantes que devem ser coletados e tratados. Então, um dos viés do saneamento básico, quando estou falando em esgoto sanitário, se chama a coleta e tratamento desses efluentes. De acordo com o Trata Brasil, que é um dos dados mais recentes, 52% são coletados e apenas 46% são tratados. Então, são índices baixos, já que, de acordo com a Lei 11.445 de 2007, que é o nosso Plano SAB, o esgotamento sanitário deve ser fornecido para melhorar a qualidade de vida das pessoas e por ser um serviço básico de acesso. Porém, nós sabemos que a realidade, de acordo com esses índices que eu acabei de citar, eles são baixíssimos, então necessita ter investimentos nessas áreas, já que a implementação de um sistema de tratamento de efluentes, ele envolve as três vertentes da sustentabilidade ambiental, social e econômico. Ambiental, por exemplo, caso eu melhore esses índices, eu vou ter uma melhoria de processos de eutrofização, eu vou aumentar o oxigênio dissolvido na água devido à menor presença de material orgânico. Social, quanto às doenças que são proliferadas, tem até um estudo recente que cerca de 80% das doenças que são proliferadas para o ser humano são decorrentes da péssima qualidade de água e devido também à falta de higiene. E econômico, eu posso citar, por exemplo, a valorização dos imóveis. Então, imagine esses efluentes que terminam por criar essas línguas negras no nosso litoral brasileiro. Caso eu venha a tratar esses efluentes de uma maneira mais eficaz, eu vou reduzir essas línguas negras e, consequentemente, eu vou valorizar ali todo o entorno, então a valorização dos imóveis adentro aqui. Então, o objetivo geral desse trabalho foi realizar uma análise de um projeto piloto, como a figura 3 aqui ao lado, de uma estação de tratamento de efluentes de membranas nanocerâmicas. Então, esse sistema ele foi fundado em 2010, se chama BioGil, que é esse sistema aqui, e ele é um reator australiano
que remove acima de 90% material orgânico e acima de 80% nutrientes, além de aguentar uma carga de óleos e gorduras de até 100 mg por litro, tendo uma eficiência de 80% em termos de remoção. Então, a empresa que colocou esse sistema, ela é distribuidora exclusiva aqui no país dessa tecnologia, e é uma tecnologia nova, só tem 10 anos e ela está começando a ganhar o mundo. Só para vocês terem ideia, ela foi eleita na China a terceira maior empresa de inovação tecnológica e nos Estados Unidos ela foi eleita a 10ª maior empresa de inovação tecnológica em um prêmio realizado em 2009 por ser um sistema compacto, eficiente e de fácil operação. E o objetivo específico foi verificar a eficiência desse projeto piloto que foi implementado na cidade de São Miguel dos Milagres e analisar o uso de tecnologias descentralizadas. O Brasil, desde 1970, ele adota sistemas centralizados. Então, eu crio uma grande rede coletora para levar esse efluente de um ponto a um outro ponto geralmente distante. Isso desfavorece o reuso e isso aumenta os custos em até 60%. Então, a implementação de sistemas descentralizados vem com esse viés, favorecer o reuso no entorno, minimizar os custos na hora de implementar um sistema. Então, a metodologia analisada foi implementar esse projeto piloto lá em São Miguel dos Milagres, e fazer uma verificação da cidade quanto à questão do esgotamento sanitário, quanto à sua infraestrutura, caracterizar efluente, porque a realidade é basicamente essa da figura 1. Então, tem vários córregos da cidade e basicamente todas as pessoas jogam seus efluentes dentro desse córrego. Então, esse córrego é para passar água pluvial, então eu termino por levar esse efluente chegando a 20, 30 metros das praias, e as praias de lá são exuberantes, caso vocês tenham ouvido. Inclusive, eu recomendo vocês verem fotos, porque as praias de lá são belíssimas. E isso faz com que a gente contamine daqui a um tempo, daqui a uns 10, 15 anos, aquelas praias podem estar contaminadas e a cidade hoje sobrevive dessas praias, então, no aspecto muito turístico. Então, a cidade de São Miguel dos Milagres possui 7.163 habitantes e apenas 8% de esgotamento sanitário, o que indica uma péssima infraestrutura da cidade. Tanto em coleta, eu pude visitar a estação de tratamento de água lá, então não tem tanta infraestrutura, a questão de serviços básicos, mas em pontos turísticos de belos hotéis e belas praias, lá existe. E como o foco aqui é analisar esse sistema BioGeo, que é um reator australiano, o funcionamento dele basicamente é o seguinte: ele é um tratamento secundário, onde vai ter uma bomba de 0,75 kW que vai bombear para o topo do reator o efluente. Ao chegar, esse efluente vai ser aspergido sobre essas membranas fabricadas com nanotecnologia e será degradado de maneira anaeróbica, aeróbica e anóxica o efluente. Então, aqui remove material orgânico e nutrientes. E por ser um processo aeróbico, não precisa de aeração, porque o próprio fluxo convectivo vai fornecer oxigênio de maneira ilimitada, porque a atividade microbiana ocasionada dentro dessas membranas ela vai estar em atividade. Então, foi levado em consideração todo o conceito de uma estação de tratamento de efluentes na hora de implementar tratamento preliminar, primário, secundário e terciário. Então, esse córrego foi selecionado um dos córregos da cidade. O odor era insuportável, tinha muitos resíduos sólidos, muito material orgânico. Então, foi feita uma barreira para evitar que esse efluente e esses resíduos sólidos passassem. Então, a gente chamava isso de tratamento preliminar. O primário, nós colocamos decantadores para remover sólidos sedimentáveis, tanto o decantador primário quanto o secundário. A BioGeo, que não trabalha com tempo de detenção e sim com taxa de recirculação. Esse efluente tem que recircular várias e várias vezes pelas membranas, de 7 a 12 metros cúbicos por hora, isso vai depender do projeto. E o terciário seria a cloração. Então, aqui estão os resultados encontrados. A análise preliminar foi a análise antes de implementar esse projeto no córrego. Então, você pode ver que foi caracterizado com base na concentração típica, que era um esgoto doméstico, sim. E aí foi realizado o tratamento, implementado o sistema. Só para vocês terem ideia, esse sistema foi implementado em 8 horas. E aí a primeira análise bruta, decorrido cerca de um mês, teve o ADBO um pouco menor, porque foi coletado em época de chuva, mas a eficiência atingiu 97%, nitrogênio amonical 79% e coliformes acima de 95% de eficiência. Isso porque tivemos alguns problemas com paralisação das bombas, porque não tinha nível às vezes para a gente succionar. Então, outros problemas também foram evidenciados. Então, a conclusão é que as cidades elas têm que começar a implementar sistemas descentralizados para melhorar a questão do esgotamento sanitário da cidade, porque muitas das vezes os sistemas que estão implementados ali, eles não atendem a legislação vigente e terminam por contaminar
todo o meio ambiente. Isto aqui nossas referências. Eu recomendo, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conhecer mais um pouco sobre o sistema, vocês podem mandar um e-mail para mim, professores, e eu agradeço muito pela avaliação. Muito obrigado. Qualquer dúvida, também pode comentar. Olá, eu me chamo Emily, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade Federal do Sul da Bahia. O nosso trabalho tem como título Evolução Temporal do Uso e Ocupação do Solo no município de Teixeira de Freitas, Bahia. O município de Teixeira de Freitas está localizado no território de identidade do extremo sul da Bahia e atualmente apresenta áreas reduzidas de vegetação nativa dispersa entre áreas de cultivo agropecuário e áreas urbanas. As atividades agropecuárias, agrícolas e florestais são viáveis economicamente. Entretanto, tais atividades são grandes responsáveis pelo processo desordenado de substituição da vegetação nativa e, consequentemente, podem afetar tanto a quantidade quanto a qualidade dos recursos hídricos, do ar, do solo e promover a diminuição de hábitats e da biodiversidade da fauna e da flora. Uma vez que os usos e ocupações do solo impactam de forma direta e indireta as características ambientais e sociais dos municípios, e sendo seu mapeamento e monitoramento técnicas eficazes para conhecer e mitigar os danos ambientais atuais e futuros, objetiva-se com esse trabalho identificar a alteração do uso e ocupação do solo entre os anos de 1990 e 2018 no município de Teixeira de Freitas, na Bahia. Utilizou-se como metodologia para avaliação do uso do solo. Foram utilizados os dados de uso e ocupação do solo, disponibilizado pelo Fórum Florestal do Extremo Sul da Bahia, para os anos de 1990, 1994, 2002, 2006, 2013 e 2018. As imagens utilizadas na classificação foram entre 1990 e 2006, captadas da plataforma do sensor Landsat 5, do satélite Landsat 5, sensor Thematic Mapper, enquanto 2013 foram utilizadas imagens RapidEye e 2018 imagens do satélite Spot 7. As imagens foram classificadas utilizando o método de classificação supervisionada com visita a campo e posterior cálculo do índice kappa para validação. A análise temporal do período de estudo foi realizada a partir da comparação dos mapas de uso e ocupação do solo e das áreas ocupadas pelas 14 classes analisadas, verificando-se assim as mudanças ocorridas em cada período. Para todas as etapas citadas, foi utilizado o software de informações geográficas QGIS versão 3.4. Resultados. O município de Teixeira de Freitas é ocupado em sua maior parte pelas classes de pastagem, que juntas, tanto pasto limpo quanto pasto sujo, correspondem a 62,91% da área total do município, tendo crescido 68,2 km entre os anos de 1990 e 2018, equivalente a uma taxa de crescimento de 10,4%. Apesar de não ocupar grandes extensões no município em questão, a cultura do eucalipto apresentou a maior taxa de crescimento entre os anos do estudo, correspondendo a 975,7% de aumento, passando de 16,9 km² em 1990 para 181,3 km² em 2018. Em relação às áreas de vegetação nativa, consideradas nesse estudo as classes Comunidade Aluvial Arbórea, Floresta Estágio Inicial e Floresta Estágio Médio, ao longo dos anos analisados, apresentaram juntas uma redução de 60,7%, equivalente a 243,4 km². Diante do cenário apresentado, acredita-se que a redução significativa das áreas de vegetação nativa esteja diretamente relacionada ao aumento das áreas de culturas antrópicas, como a pecuária e a silvicultura. Em relação aos danos causados pelas extensas áreas de pastagem, tem-se como alternativa de mitigação os sistemas agroflorestais, nas suas diferentes modalidades, podendo promover a proteção da vegetação nativa, conservação dos solos e dos recursos hídricos, além de propiciar o sequestro de carbono, o aumento da biodiversidade e o desenvolvimento socioeconômico da região. Em termos econômicos,
A adoção dos sistemas agroflorestais permite que sejam cultivados diferentes produtos, como leguminosas, grãos, fibras, carne, leite, até mesmo agroenergia, e deste modo as atividades nas propriedades rurais podem ser diversificadas, garantindo maior produtividade e lucratividade para os produtores. Uma outra opção seria a adoção dos pastejos rotacionados, que que mantêm a produtividade sem ser necessário a adoção de novas áreas. Portanto, conclui-se que o município estudado é ocupado predominantemente por culturas antrópicas, principalmente a pecuária e a silvicultura, que, embora ocupem áreas ainda pequenas, no caso da silvicultura, têm apresentado alta taxa de crescimento. Logo, se faz necessário que o poder público intervenha para que empresas responsáveis por cultivos comerciais implantem plano de manejo adequado, garantindo o equilíbrio econômico e ambiental, sem esquecer da relevância socioeconômica que essa cultura representa para a população local. Nós agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB, e ao Fórum Florestal do Extremo Sul da Bahia, que nos cederam os dados para análise. Eu agradeço a todos por terem assistido à minha apresentação. Cidalva Rodrigues de Souza Nogueira, Instituição Nesp, Campus Sorocaba, São Paulo. Aluna doutoranda do Programa de Ciências Ambientais e apresenta o trabalho Construção de uma Matriz de Ponderação para análise integrada dos aspectos e impactos ambientais em um parque eólico, do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Introdução. Nas últimas décadas, o Brasil tornou-se mundialmente reconhecido na geração e na distribuição de energia renovável a partir de hidroelétrica, sendo sua matriz energética considerada relativamente limpa, segundo Santos, 2017. Contudo, o país ainda carece de políticas públicas que favoreçam a ampliação e diversificação do sistema. Objetivo: realizar uma análise integrada dos aspectos e impactos ambientais na fase operacional dos parques eólicos Guanambi, Bahia, Distrito de Morrinhos. Metodologia: para análise integrada dos aspectos e impactos ambientais, foi realizada uma análise descritiva mediante visitas in loco ao longo do parque eólico no município de Guanambi, Bahia, no distrito de Morrinhos, no ano de 2017 e 2018. Nessa análise, foram utilizados registros fotográficos e avaliação visual dos impactos positivos e negativos com a colaboração de alguns moradores da comunidade local. Resultados: através do método de matriz de ponderação, foi possível identificar os aspectos ambientais negativos com maior significância ponderada, como ruptura da paisagem natural e a emissão de ruído, como também os impactos ambientais positivos, de maior significância ponderada, geração de empregos, produção de energia eólica, arrendamento das terras e aumento do recurso econômico no município. Agora nós vamos ver uma tabela onde está registrado todo os aspectos e impactos negativos, que é a matriz de ponderação. Nós temos os aspectos: aerogeradores em funcionamento, funcionários de geração de resíduos sólidos e líquidos, local de funcionamento. Nós temos os impactos ambientais relacionados a cada aspecto e foi também identificado os impactos diretos e indiretos. Para que a gente chegue na significância ponderada de cada impacto ambiental, usou-se de 4 critérios: intensidade, amplitude, temporalidade, reversibilidade. Esses 4 critérios, você multiplicando e somando, você chega a uma totalidade da significância dos impactos ponderados negativo e
positivos. Aí, diante da matriz de ponderação, foi possível fazer a segunda tabela, a tabela de ranqueamento da significância ponderada, onde ficou organizado todos os impactos ambientais dentro de uma linha de menor para maior significância. Conclusão. A utilização da matriz de ponderação chegou aos resultados dos impactos positivos e negativos com maior significância ponderada. A metodologia usada apresenta potencial para auxiliar os órgãos de controle ambiental em causa de licenciamento ambiental. Agradeço toda a equipe do evento pela oportunidade de participação e aos meus professores da Unesp. Lucidalva Rodrigues de Souza Nogueira, instituição Unesp, Sorocaba, São Paulo, aluna doutoranda do programa Ciências Ambientais e apresento o trabalho Análise SWOT da gestão dos resíduos sólidos urbanos em um aterro sanitário na região amazônica do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Introdução. Com o desenvolvimento tecnológico, aconteceram relevantes mudanças nos modelos de consumo dos indivíduos. Tais mudanças se refletiram na composição e quantidade gerada dos resíduos sólidos urbanos, emergindo desafios para a sua gestão e destinação final. Objetivo: realizar uma análise situacional de um aterro sanitário na região Amazônia brasileira a partir da análise SWOT. Metodologia: o estudo foi realizado no aterro sanitário de Arquimedes, no estado de Rondônia. Recebe resíduos sólidos urbanos de 14 municípios, os quais fazem parte do consórcio intermunicipal de saneamento da região central de Rondônia. O estudo foi realizado a partir da análise SWOT, considerando 4 variáveis: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, num período de 8 a 9 de maio de 2018. Resultados: a organização entre municípios para a realização conjunta no que tange à disposição de resíduos sólidos urbanos corrobora com os apontamentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, destacando os consórcios intermunicipais como alternativa estratégica para a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. Em relação às fraquezas, destaca-se o planejamento do aterro, no planejamento do aterro constava a construção de unidades de triagem e compostagem, unidade de beneficiamento de entulhos, unidades de beneficiamento de PET, armazenamento temporário de lâmpadas, pilhas, baterias, unidades de tratamento de resíduos sólidos, de serviços de saúde. Contudo, o processo atual do aterro ocorre na seguinte ordem: recepção, controle de pesagem dos caminhões e disposição de todos os tipos de resíduos provenientes dos municípios consorciados no aterro, afetando a sua vida útil, desperdiçando materiais com potencial de reaproveitamento e reciclagem. O incentivo aos consórcios intermunicipais vem aumentando a eficiência no setor público, como rateio de forma proporcional entre todos os municípios no que se refere às despesas do aterro. Nesse cenário, é necessário buscar de forma conjunta com os municípios consorciados as alternativas de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, abordando os aspectos sociais, econômicos e ambientais que contemplam a realidade da região amazônica, pois na região observa cooperativas que separam os materiais e encaminham para os do Estado. A principal ameaça no aterro sanitário refere-se ao aterramento das células, dificuldade de transportar e compactar os resíduos, e a operação de sistemas de tratamento de efluentes devido às dificuldades no período chuvoso. Conclusões:
O estudo aponta que os consórcios intermunicipais reduzem as áreas para a construção de aterros sanitários, diminuindo os impactos ambientais. E, em contraste, pode ter problemas com a falta de especialistas capacitados, condições climáticas, falta de apoio do poder público municipal e da instabilidade do ciclo de governos municipais. Agradeço a todos os colaboradores do evento, professor orientador Dr. Gerson da Unesp e o professor e amigo Dr. Benoni. Olá a todos, meu nome é Samuel Dias Santos, eu sou analista ambiental do IBAMA lotado em Eunápolis, na Bahia. O título do nosso resumo é Quantificação da vegetação nativa e das áreas degradadas situadas nas reservas legais da bacia do rio Buranhém. Então, como vocês podem ver aqui no mapa de localização, a bacia do rio Buranhém ela fica localizada entre os estados de Minas Gerais e Bahia, abrange o município mineiro de Santo Antônio do Jacinto, onde fica localizada a nascente do rio principal, e inclui os municípios baianos de Guaratinga, Eunápolis, Porto Seguro, onde fica a Foz, no Oceano Atlântico. Bem, aqui na nossa introdução, a gente vê que a definição do conceito de reserva legal é dado pela Lei Federal número 12.651. Ela é uma lei de 2012 e é a lei que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e a lei que revogou o Código Florestal de 1965. Então, para essa lei, a definição de reserva legal é a área da propriedade rural com a função de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais e promover a conservação da biodiversidade. Então, na reserva legal, os imóveis rurais devem manter parte da sua vegetação nativa em percentuais mínimos que variam conforme a região e o bioma, sendo de 20% esse percentual mínimo no domínio da Mata Atlântica, que é onde fica situada a bacia analisada. Essa área de reserva legal não pode ser desmatada e devem ser registradas no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Então, o objetivo do estudo foi quantificar essa vegetação nativa e as áreas degradadas situadas nas reservas legais da bacia hidrográfica do Rio Buranhém. E a metodologia que utilizamos para atingir esse objetivo foi realizar o mapeamento da vegetação nativa pelo método visual, a partir da interpretação direta das imagens do satélite Sentinel-2. Foi utilizado o programa de SIG gratuito QGIS, versão 3.4, e os arquivos vetoriais contendo as poligonais dos imóveis rurais foram obtidos no site do SICAR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Como resultados, nós tivemos aí que as informações do SICAR não abrangem a área total da bacia. A gente pode observar aqui que tem áreas que não têm plotado áreas de nenhum imóvel rural. Então, as informações do SICAR abrangem apenas 56,8% da área da bacia analisada. E, ainda assim, existem alguns imóveis rurais que não possuem reserva legal averbada no imóvel situado na área do estudo. Os dados do SICAR não permitem saber se as reservas legais desses imóveis foram compensadas em outro imóvel situado em outra bacia hidrográfica. Outra coisa que a gente observa é que essas áreas em verde são áreas onde a reserva legal está coberta por vegetação nativa. Então, cerca de 58,2% das áreas de reserva legal encontram-se recobertas por vegetação nativa e 41,8% das reservas legais encontram-se desprovidas de vegetação nativa. Nesses casos, onde a reserva legal ou imóvel não possui o percentual mínimo exigido pela lei, o responsável, o proprietário rural, ele pode aderir ao programa de regularização ambiental, que é o PRA, para se adequar à legislação.
E como conclusões aqui nós tivemos que o mapeamento realizado atingiu seu objetivo, revelando que 58,2% das áreas de reserva legal estão recobertas por vegetação nativa e 41,8% encontram-se degradadas, sendo que essas áreas que estão degradadas devem ser recuperadas para atender às exigências legais. E quando da recomposição dessas áreas, deve-se levar em consideração a possibilidade de interligar fragmentos florestais isolados e unidades de conservação que permita, né, a formação de corredores ecológicos, favorecendo assim o fluxo gênico das espécies. Aqui nós temos as referências utilizadas, né, as principais referências, que foram a Lei Federal, o site do SICAR, onde foram baixados os dados vetoriais, e o site do Serviço Geológico Norte-Americano, onde foram baixadas as imagens do satélite Sentinel-2 utilizados no mapeamento da vegetação. Bom, eu me chamo Benoni Otávio Souza de Oliveira, sou professor do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas. Esse trabalho está intitulado Gestão de Resíduos Sólidos, Análise SWOT em Cooperativa de Catadores de Reciclável na Amazônia. Tal trabalho está sendo apresentado no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Dando prosseguimento, podemos observar que o crescimento populacional associado à urbanização, sistema de produção e consumo, ela vem contribuindo para o aumento da geração de resíduos sólidos, bem como também para o aumento de danos ambientais. Logo, podemos destacar que o reaproveitamento de resíduos ele pode subsidiar e evitar o esgotamento de recursos naturais e, ao mesmo tempo, transformar esses resíduos em matéria-prima. Neste universo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela vem incentivando os catadores de materiais recicláveis a se organizarem em forma de cooperativas ou associações. Nesse contexto, esse trabalho ele objetivou realizar uma análise situacional da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Solidária do município de Monicoré, na região da Amazônia brasileira. Quanto ao procedimento metodológico, podemos destacar que esse estudo foi realizado na respectiva associação. Essa associação situa-se no município de Monicoré, é um município que tem uma população estimada entre 54.900 habitantes, apresenta uma elevada extensão territorial de 48.000 km² e uma baixa densidade populacional de 0,97 habitantes por km². Esse município está distante aproximadamente 390 km da capital do estado do Amazonas, que é Manaus, tendo uma grande predominância de logística via fluvial. Para o procedimento metodológico, foram realizadas visitas em loco na associação, com registro fotográfico, avaliação visual e aplicação de um questionário semi-estruturado na presidente da associação, para subsidiar a análise da matriz SWOT. Essa matriz ela leva em consideração 4 variáveis principais, que são as fraquezas, as oportunidades, as forças e ameaças que envolvem uma respectiva organização. Quanto aos resultados, destaca que a associação despontou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Monicoré no ano de 2010 sob a forma de associação civil sem fins lucrativos. Essa associação inicialmente tinha aproximadamente 15 associados. Na figura 1 é ilustrado como que ocorre o processo de armazenamento de resíduos na associação. Neste âmbito, a análise SWOT ela vem categorizar os fatores internos presentes na associação, que são representados pelas forças e fraquezas. Essas duas variáveis elas podem sofrer alteração de acordo com o interesse da organização, ou seja, da associação, e os fatores externos que relacionam-se às oportunidades e ameaças. Na tabela 1 são apresentados fatores internos e externos da associação. Como força, destaca-se que a maioria dos associados pertenciam à mesma família, mãe, pai, filhos ou vizinhos que apresentavam problemas e cultura semelhante, refletindo em boas relações internas e disponibilidade para o trabalho. Outra característica das forças é que a associação era a única cadastrada no Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento da Calha do Rio Madeira, envolvendo os municípios de Humaitá, Manicoré, Borba, Novo Oriponã e Nova Olinda. Como fraqueza, destaca-se a falta de planejamento formalizado, então a associação ela não tinha um direcionamento para os objetivos e metas serem alcançados, o que pode dificultar o rendimento da associação. A falta de estrutura física, então tanto os processos administrativos como operacionais ocorriam dentro da própria residência da presidente da associação, ou seja, a associação não possuía um galpão para triagem nem armazenamento, nem tecnologia suficiente para realizar a prensagem de materiais, ocorrendo tudo de forma manual e sem os respectivos EPIs. Como oportunidade, salienta-se o crescimento do mercado da reciclagem e da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o qual direciona que os catadores de materiais recicláveis se organizem na forma de cooperativa ou associação, e isso possibilitaria a eles uma oportunidade de buscar linhas de financiamento em agência de fomento.
Outra oportunidade seria a parceria com o poder público municipal através de capacitação dos catadores. Como ameaça, temos os atravessadores. Então, como a associação ela não tem um retorno econômico de forma rápida, acaba que muitos associados, ao invés de trazer os materiais para a associação, acaba revendendo a respectivos atravessadores. Outra ameaça se deve ao distanciamento do mercado de reciclagem de Manaus e o transporte fluvial, uma vez que o distanciamento do município de Manicoré a Manaus é de aproximadamente 390 km, o que pode demorar em torno de 30 a 90 horas, dependendo da forma de logística, seja por embarcação mista ou por balsas. Como conclusão, pode-se concluir que a associação ela vem enfrentando inúmeros desafios com aspecto estrutural e organizacional. Desta forma, para assegurar a sustentabilidade da associação, se faz necessário aumentar a participação da cadeia de reciclagem local, elevar a qualidade do ambiente de trabalho e promover a eficácia da organização. Como referência, temos algumas destacadas que foram utilizadas na apresentação do trabalho e desde já meu muito obrigado. Bom, eu me chamo Benoni Otávio Souza de Oliveira, sou professor do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas. Este trabalho está intitulado Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos no Interior da Amazônia, sob a ótica de especialistas. Aplicação do método Delphi. Tal trabalho está sendo apresentado no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Dando prosseguimento, podemos observar que o crescimento populacional associado aos padrões de consumo e produção, bem como o processo de urbanização, vem intensificando as taxas de geração de resíduos sólidos urbanos, tornando a sua gestão um grande desafio para as respectivas municipalidades. Além disso, vem gerando uma série de danos ambientais que afetam o aspecto solo, ar, água, bem como também alguns problemas de saúde pública. Nesse contexto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela visa potencializar o uso de tecnologias de tratamento, como reciclagem, compostagem, incineração ou outra tecnologia disponível no mercado, a fim de proporcionar melhorias nas gestões inadequadas de resíduos sólidos urbanos. Nesta conjuntura, esse trabalho objetivou analisar as alternativas para a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos em municípios do interior da Amazônia brasileira, por meio de consultas especialistas. Quanto ao procedimento metodológico, podemos destacar que a área de estudo compreendeu a região do município de Humaitá, sul do estado do Amazonas, na Amazônia brasileira. Esse município está distante aproximadamente 700 km da capital do estado do Amazonas, que é Manaus. O município ele tem uma população estimada de 54 mil habitantes, apresenta uma elevada extensão territorial de 33 mil km² e baixa densidade populacional de 1,34 habitantes por km². Neste trabalho foi utilizado o método Delphi, a qual avalia a evolução de eventos a partir de opinião de especialistas até se atingir um nível de consenso entre os mesmos. Inicialmente foi elaborado um questionário semi-estruturado no Google Docs, onde seguiu todos os preceitos éticos, com a elaboração do termo de consentimento livre esclarecido, a submissão do projeto no comitê de ética até a sua respectiva aprovação. Esses especialistas foram selecionados na plataforma Lattes, onde foi adotado como critério de inclusão especialista na área de gestão de resíduos sólidos e vínculo com alguma instituição pública. Os mesmos eles avaliaram as questões por meio de uma escala Likert, onde eles optaram por uma questão entre várias outras questões. O nível de consenso adotado para o método foi de 50% para cada item avaliado, uma vez que a literatura aponta o nível de consenso variando entre 50% e 80%. A amostragem inicial dos especialistas foi de 100, e para validar o questionário e verificar a confiabilidade foi utilizado o alfa de Cronbach. Quanto aos resultados, foi possível observar uma taxa de retorno de 35% e um total de 100 especialistas. Esses especialistas eles estavam divididos em 15 estados brasileiros, mostrando a diferença de realidades regionais na hora de avaliar as questões factíveis para a região amazônica. Quanto ao alfa de Cronbach, o mesmo mostrou confiabilidade, uma vez que seu resultado foi igual a 0,7. A literatura aponta que se for igual a 0,7 ou superior a 0,7 é confiável. Esses especialistas estavam divididos em 54% do sexo masculino e 46% do sexo feminino. Quanto aos problemas de gestão dos resíduos sólidos na região amazônica, foi apontado a falta de profissionais qualificados, com 91%, a falta de incentivo financeiro, com 88%, a deficiência de cooperativas e associações, com 77%, e a ausência e conhecimento da legislação brasileira, com 57%. Quanto às alternativas de disposição dos resíduos sólidos factíveis para a região amazônica, foi apontado o aterro sanitário de pequeno porte para recepcionar até 20 toneladas de diesel,
de resíduos. No entanto, o contexto brasileiro aponta que a disposição em aterros atinge aproximadamente 63% a nível de Brasil e apenas 13% a nível de região amazônica, com destaque para a disposição de chão a céu aberto com 71%. Outra alternativa foi o aproveitamento dos resíduos úmidos pelo processo de compostagem, com 88%, e o aproveitamento dos resíduos secos pelo processo de reciclagem, com 86%. E boa parte desses especialistas não concordaram com a técnica de incineração, uma vez que essa técnica demanda alto poder de investimento e profissionais qualificados para o processo de operação e manutenção, bem como demanda uma alta produção de resíduos, principalmente para fim de aproveitamento energético, superior a 200 toneladas dia, o que difere da região de Humaitá, que tem uma produção de aproximadamente 14 toneladas dia. Quanto à questão das melhorias de planejamento, os especialistas apontaram com unanimidade a prevenção, com 100%, a busca de fomentar a organização de catadores de matéria reciclável na forma de cooperativo ou associação, com 94%, e os consórcios intermunicipais, com 77%. Quanto à conclusão do trabalho, o estudo realizado permitiu compreender quais ações, metas e diretrizes podem melhorar o sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos em municípios do interior da Amazônia, como Humaitá, pelas tecnologias de tratamento, compostagem e reciclagem e disposição dos resíduos em aterro sanitário, além da redução da geração com apoio de programas de educação ambiental. Aqui foram algumas referências utilizadas no trabalho e desde já, meu muito obrigado. Olá, eu sou a professora Márcia Andreazzi, docente do curso de Medicina Veterinária do Mestrado em Tecnologias Limpas da Universidade Sesumar, e vou apresentar o trabalho Resumos Queratinosos, uma análise das publicações científicas no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Bom, a sensorimetria é uma técnica que nós temos que ela busca analisar a importância de um assunto, de um autor, de um trabalho e demonstra as tendências e contribuição de um determinado tema, pesquisador ou grupo de pesquisadores, instituições ou país. Assim, aí considerando também a atual preocupação com o meio ambiente e os avanços na gestão ambiental e de resíduos, nós verificamos que analisar e conhecer a situação das publicações referentes aos resíduos queratinosos se faz necessário. Mas o que são resíduos queratinosos? São as penas, lãs, cabelos, unhas, pelos, chifres, garras e bicos que apresentam um potencial poluente muito grande. Assim, buscando conhecer melhor o assunto e avaliar a direção das pesquisas sobre as diferentes fontes de geração, formas de gestão, tratamento e destinação desses resíduos, o objetivo deste trabalho foi realizar uma abordagem analítica, qual e quantitativa das publicações científicas sobre resíduos queratinosos. Como metodologia, foi realizada a busca da produção científica na base de dados Cielo, no período entre 1999 a 2019, ou seja, durante 20 anos. Foram empregados os descritores pelo de animal, pelo de pet, resíduo de queratina, resíduo queratinoso, estrutura queratina, estrutura queratinosa, no singular e no plural, em língua portuguesa e língua inglesa. Após a coleta de todos os artigos, os mesmos foram avaliados quanto à aderência ao tema e também com a questão de serem repetidos. E nós tivemos, então, após essa análise prévia, um banco de dados dos quais foram coletadas as seguintes informações: o ano de publicação do artigo científico, o eixo temático central da pesquisa, o país de origem do trabalho e a classificação do periódico segundo o critério Qualis da CAPES na área de ciências ambientais. Os dados foram tabulados e analisados de forma descritiva, empregando-se planilha eletrônica. Com relação aos resultados, a evolução que nós tivemos nas publicações, que pegaram então de 1999 a 2019, nos mostrou que o maior número de artigos publicados sobre esse tema foi obtido a partir de 2013, ou seja, de 2013 até 2019, onde nós tivemos em torno de 66% das publicações. Com relação ao eixo temático, nós observamos uma grande variedade de temas e diversidade de temas. Contudo,
Aqueles relacionados com técnicas em curtumes, eles se destacaram, totalizando 33,35% das publicações. Seguindo de estudos que trabalharam com queratina de aves e peixes, sobretudo relacionada a técnicas com penas de aves e escamas de peixe. Depois, nós observamos alguns trabalhos comentando sobre o uso da queratina como bioindicadores. Na sequência, com um volume bem menor de trabalhos que versaram sobre revisão de literatura sobre o tema, o uso de corantes capilares, produção de enzimas, pirólise e produção de biopolímero. Com relação ao país de origem do trabalho, nós observamos que o principal país que teve o maior número de trabalhos publicados foi o Brasil, seguido do Peru. Com relação ao Qualis, nós também observamos que a maioria dos trabalhos foram publicados em revistas com extrato Qualis superior. Como conclusão, nós verificamos, então, que existe um número muito pequeno de publicações sobre o tema resíduos queratinosos entre os anos avaliados. As publicações versaram sobre diferentes temas, mas, de modo geral, a gente conclui que existe uma escassez de estudos sobre esses tipos de resíduos. Por isso, nós sugerimos que mais pesquisas sejam feitas sobre esse assunto. Aqui estão algumas das referências utilizadas em nosso trabalho, e nós agradecemos ao CNPq, à CAPES e ao I7 pela concessão de bolsas de estudo e apoio financeiro aos pesquisadores. Olá, eu sou a professora Márcia Andreazzi, do curso de Medicina Veterinária e do mestrado em Tecnologias Limpas da Unicesumar. Estou aqui para apresentar para vocês o trabalho intitulado Estudos sobre resíduos queratinosos gerados em pet shops no município de Maringá, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bom, tem-se observado nos últimos anos um grande aumento no número e no grau de afeto dedicado aos animais de estimação, tanto no mundo quanto no Brasil. Com isso, levou-se à necessidade de aumentar a quantidade de lojas de comércio e prestação de serviço para animais de estimação, assim como ocorreu um aumento na oferta de trabalhos relacionados aos cuidados com alimentação, saúde e higiene, sobretudo com o banho e a tosa. Contudo, se falando de banho e tosa, nós sabemos que esse procedimento acaba gerando uma grande quantidade de resíduos, que são chamados resíduos queratinosos, que incluem os pelos e as unhas. Vários trabalhos têm mostrado possibilidades de uso desses resíduos queratinosos. Contudo, antes de nós verificarmos realmente a forma de uso, se faz necessário quantificar a geração desses resíduos nas diferentes localidades. Dessa maneira, o objetivo do nosso trabalho foi levantar a quantidade de pet shops existentes no município de Maringá, Paraná, estimar a quantidade de resíduos queratinosos gerados no município e revisar na literatura possíveis destinações para esses resíduos. Para a metodologia, foram utilizados, então, como fonte dos dados sobre a quantidade de pet shops existentes no município, dados ofertados pela Prefeitura Municipal de Maringá. Do total de estabelecimentos observados, coletou-se dados de uma amostra de 10% do total de estabelecimentos. Nesses estabelecimentos foi realizada a quantificação dos resíduos gerados. Para a quantificação, os resíduos foram coletados durante um período de 7 dias e, ao final de 7 dias, todo o resíduo gerado foi pesado. Com esse total, foi calculada, então, uma estimativa da geração semanal, mensal e anual dos resíduos gerados no município. Como resultado, nós observamos, então, que os dados obtidos a partir do cadastro da Prefeitura Municipal revelaram que existem 113 estabelecimentos registrados em Maringá com atividade de pet shop e que a geração média da amostra avaliada nos mostrou uma geração semanal média de 0,91 quilos. Com esse valor e considerando o total de 113 estabelecimentos no município, nós tivemos uma média estimada semanal de 102,72 quilos, mensal de 462,73 quilos
e uma média anual de 5.552,82 quilos de pelos gerados nos pet shops em Maringá. Como conclusão, então, nós observamos uma grande geração de resíduos queratinosos e, por isso, sugere-se que pesquisas que definam a melhor estratégia para a gestão desses resíduos, de modo a reduzir o seu impacto nessa potencial poluente e estimular a sua reciclagem e utilização, visto que a literatura mostra várias possibilidades, dentre elas o uso tanto na alimentação animal ou o uso como biofertilizantes. Aqui estão algumas das referências utilizadas nesse trabalho e os nossos agradecimentos ao CNPq, à Fundação Alcária e ao Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação pela concessão de bolsas de estudo e apoio financeiro. Obrigada pela atenção.